Caros alunos, sequência ao nosso estudo de funções sintáticas, termos das orações. Hoje, complementos verbais. Agora, complementos verbais. Quais são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Verbos transitivos pedem complementos. E aí nós temos um objeto direto, que é um complemento sem o auxílio da preposição. A ligação do conteúdo do complemento com o verbo respectivo sem o auxílio da preposição. O indireto, ao contrário do direto, necessariamente com uma preposição no seu início. Então, complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Nós encontramos entre as funções integrantes, e o nome já diz tudo, integrar, deixar íntegro. São elas que completam o verbo, são elas que dão noção, mensagem à frase. Muitas vezes o verbo, se retirarmos o objeto, ficamos com o sentido comprometido, é um fragmento de frase e não uma frase. Portanto, objetos direto e indireto, funções integrantes, termos integrantes da frase. O objeto direto. Temos aqui uma frase, tu procuras amigos, é uma frase interrogativa, direta, temos o ponto de interrogação, e temos um sujeito, pronome pessoal reto, tu, sujeito simples. Retirando o sujeito, o resto é predicado, procuras amigos, predicado verbal, porque o verbo procurar aí no presente do indicativo, segunda pessoa do singular, está a pedir aqui um complemento. A ação do verbo vai transitar buscando um complemento, e o complemento é amigos. A pergunta, procuras quem? Se for um objeto, procuras o quê? A apostila de português, procuras o quê? Procuras quem? Amigos. Completei o verbo. Estou diante de um objeto direto. Já o objeto indireto, numa estrutura bem parecida, tu precisas de amigos? Mesmo sujeito, tu, sujeito simples, um predicado verbal, precisas de amigos. O verbo é precisar agora, um verbo que vai pedir aí uma preposição, uma regência com preposição, precisas de que ou de quem. E aí temos aqui o objeto indireto, amigos. O núcleo e aqui o auxílio da preposição de amigos, objeto indireto. Os dois fazem o mesmo papel, completar o verbo. A diferença? Presença de preposição ou ausência dela. Desnecessário o uso da preposição. Temos aí exemplo de objeto direto e objeto indireto, nada impede que tenhamos os dois na mesma frase. Nós pagamos a apostila ao professor Fernando. Nós pagamos a apostila ao professor Fernando. Pagamos o quê? A apostila de português? A quem? Ao professor Fernando? Não, ao café concurso. Ao café concurso. Dois objetos, os dois presentes na mesma frase. Neste caso, verbo transitivo direto e indireto. Ok? Vamos adiante? Mas antes disso, deixe o professor chamar a atenção de uma coisa. As perguntas que eu utilizo para achar objeto direto são as mesmas que eu utilizo para achar sujeito. Então, se eu tiver aqui, no quadro, na parte de baixo, Pedro encontrou José. Aqui temos um verbo no pretérito perfeito do indicativo. Pedro encontrou José. Quem encontrou José? Pedro. Pedro encontrou quem? José. A mesma pergunta. Quem encontrou quem? Sujeito e objeto direto. Quem encontrou? Pedro. Encontrou quem? José. Como é que nós saímos de um perigo destes? A mesma pergunta para achar sujeito e objeto direto. Nós vimos no segmento anterior que o sujeito é função essencial. Todo verbo tem sujeito. A exceção é mínima. Mínima. Fenômenos naturais, o verbo haver, no sentido de existir, de ocorrer, aquelas orações sem sujeito. Mas a regra é, todo verbo tem o seu sujeito e concorda com o sujeito. Concorda com o seu sujeito. Por isso, nunca procure o objeto direto enquanto não tiver o sujeito. Encontre primeiro, tem o sujeito em suas mãos, encontre primeiro o sujeito. Por isso,
numa frase, uma banca esperta faz isso. Né? Uma frase do tipo: chegaram as notícias. Chegaram as notícias que eu esperava. Chegaram as notícias. O aluno comum diz o seguinte: chegaram o quê? As notícias, objeto direto. Resultado da sua prova, do seu concurso. Uma questão errada. Perdeu uma questão. Procure o sujeito em primeiro lugar. Chegar tem que ter um sujeito. O que chegou, o quem chegou, né? Que numa linguagem figurada, as notícias chegaram. As notícias chegaram. Eu tenho sujeito aqui. Então só pense em chamar de objeto direto depois de dominar o sujeito da frase, certo? Já que as perguntas são as mesmas. Um outro exemplo que pode gerar confusão. Convém, olha lá, convém, o verbo convir, derivado do verbo vir, no presente do indicativo, terceira pessoa do singular, convém o teu estudo. O que você que é candidato que quer ser aprovado no seu concurso, deve fazer? Procurar primeiro o sujeito. Que coisa convém? O teu estudo convém. Ele é conveniente. Aqui está o sujeito. Deixe o candidato que não estuda bem, que não estuda profundamente a língua portuguesa, que não faz café concursos, vai chamar de objeto direto. Convém o quê? O teu estudo. E vai errar. Então, repetindo. Sujeito é essencial. Procure o sujeito para depois pensar na função integrante objeto direto. Aqui não há objeto direto, o verbo é inclusive intransitivo, como o verbo chegar que nós vimos há pouco, certo? Então, cuidado com a confusão entre sujeito e objeto direto. Muito perigosa. Ali não, ali nós temos o sujeito tu, e aí o objeto direto. Quem procura? Tu procuras. Procuras quem? E aí eu vou procurar o objeto direto. Amigos, ali eu tenho o objeto direto. Certo, senhores? Sem confusão. No caso do objeto indireto, a preposição faz a diferença, não há perigo de confundir com o sujeito. Nós temos também algumas questões que envolvem objetos pleonásticos. O pleonasmo, a redundância. Duas vezes a mesma coisa, a redundância. Quando isso ocorre? Quando o objeto direto, aqui está, os livros, volta a aparecer na frase. O sujeito de comprou é Pedro. Pedro comprou, um sujeito simples. Comprou os livros, o objeto direto. Mas se notarem bem, eu tenho novamente aqui os livros representados. Os livros, a palavra, aí o substantivo, representado pelo pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo átimo, os, em ênclise, após o verbo, o hífen ali. Esse os livros. Os livros, Pedro comprou-os ontem, 2 vezes. O os resgata ali os livros. E aí, na repetição, eu tenho o objeto direto, pleonástico. Vejam a vírgula ali, a isolar o objeto direto, porque ele volta a aparecer. E a mesma coisa pode acontecer com o objeto indireto. Pedro enviou aos amigos os livros. Então, aqui eu tenho a antecipação do objeto indireto, aos amigos. Vejam a presença da preposição a no início. Aos amigos. Pedro é o nosso sujeito, enviou o quê? Os livros, objeto direto. A quem? Aos amigos. A quem? Olha o lhes aqui, fazendo o mesmo papel. O lhes é aos amigos. Enviou-lhes a quem? Aos amigos. E temos novamente o objeto indireto. E como ele volta a aparecer, é o nosso pleonástico. Então, cuidado. Também a vírgula, para isolar um objeto direto que volta a aparecer. Então, temos a presença do objeto direto e do objeto indireto pleonásticos. Certo? Questão possível em prova. Nós já vimos em algumas provas aí, uma prova recente, inclusive da banca FEPESE, tivemos aí a presença do objeto direto e do objeto indireto pleonásticos. Certo? Muito bem. Ainda temos o seguinte a respeito dos objetos. Um objeto direto, eventualmente, pode vir com uma preposição. Mas ele não é direto? A regra é, o objeto direto não tem preposição.
Mas há alguns casuísmos aí. Vamos ver. Ó, objeto direto preposicionado. Um deles. O verbo da frase, o verbo que eu utilizo, expressa sentimento, exprime sentimento, como amar. Né? Eu amo, sujeito. O eu amo. Quem ama, ama alguém. Objeto direto. Eu amo meus filhos. Eu amo meu trabalho. E aí, para destacar o ente que é alvo do meu amor, para destacar aquele que recebe o meu amor, eu coloco uma preposição no início do objeto direto. A preposição aí chama a atenção para quem é alvo do sentimento. E aqui eu tenho a preposição a. Eu amo aos meus filhos. Continua sendo objeto direto porque o verbo é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Por que usou a preposição? Para destacar meus filhos que são o alvo do meu amor. Né? Vem adorar a Cristo. Quem adora, adora alguém. E esse A antes de Cristo, né? Que quem vai ser o alvo da minha adoração. Cabe preposição nesse objeto direto preposicionado, então, aí no caso. Né? Temos também um objeto direto preposicionado para fins de clareza. O Barcelona venceu o Real Madrid. Quem vence, vence alguém. O Barcelona venceu o Real Madrid. Mas eu tenho direito, é um direito que a gramática me concede, a estrutura gramatical, de eu utilizar o sujeito após o verbo. Eu vou ter o objeto direto e o sujeito após o verbo. Isso pode criar uma confusão, vejam bem. Venceu o Barcelona o Real Madrid. Quem é o vencedor? Não tenho ideia. Pode ser qualquer um dos dois, pode ser objeto direto, até porque as funções em português eu posso trocar de lugar sem problema nenhum. Eu fico sem saber quem é o vitorioso, quem é o vencedor e quem é o derrotado. Tá? O que eu faço para dar clareza à frase, evitar ambiguidade? Eu jogo uma preposição antes daquele que eu considero derrotado. Real Madrid perdeu, venceu o Barcelona, aí eu descubro, eu deixo claro para o meu leitor qual é o sujeito. O Barcelona é aquele que não tem preposição, até porque eu sei que o sujeito não inicia por preposição. Caso o vencedor seja o Real Madrid, eu jogo a preposição aqui. Venceu ao Barcelona o Real Madrid. Aqui está o vitorioso. Certo? Então aquele que vai receber, o objeto direto que vai receber a preposição é o derrotado. É objeto direto, não é indireto não, mas com a preposição no seu início. Isso dá clareza à frase. Tá? A ausência da preposição deixa claro qual é o sujeito. E o outro, o objeto direto. E ainda temos alguns verbos que nos permitem o uso da preposição. Por exemplo, comer do bolo, beber do vinho, sacar da arma. Né? Nesse caso do comer do bolo, é uma expressão que eu posso utilizar, perfeita. Quer dizer, eu não comi o bolo inteiro, eu comi uma parte do bolo. Né? Eu comi do bolo, comi uma fatia do bolo, um pedaço do bolo. Beber também, bebeu do vinho. Né? Eu bebi um pouco do vinho, não o vinho inteiro, o cálice e tal. Tá? Uma parte. É perfeito. Sacar da arma, perfeito também. Eu posso utilizar com o auxílio da preposição. Cuidado ainda com algumas palavras. Por exemplo, a palavra ambos, né? O numeral coletivo aqui, tem de usar com preposição. Deus, utilize sempre com preposição se for objeto direto. Tá? Nos dois casos, objeto direto. E pronomes, alguns pronomes exigem a preposição. Tá? Aquela garota a quem me referi ontem. Desculpe, aí vai pedir objeto indireto. A quem encontrei ontem. Né? Eu encontrei a garota. Objeto direto. Quem encontra alguém. A quem encontrei. De quem te falei. Aí seria outra estrutura. Mas eu posso ter um verbo transitivo direto aqui. Né? A quem procurei. Aquela garota a quem procurei a noite toda. Ai, a noite toda. Porque quem procura alguém. Objeto direto, eu sou obrigado a usar a preposição antes do pronome relativo quem. Aqui é um pronome relativo e ele exige. Só posso usar o pronome relativo quem com alguma preposição. Seja o verbo transitivo indireto, como um outro exemplo que eu dei há pouco, ou transitivo direto, como o caso do encontrar e do procurar. Certo? E aí temos o quadro nosso de objetos, né? Com destaque para os pleonásticos, que caem com frequência, e mais raramente os preposicionados, certo? Mas, por favor, não confunda. Objetos diretos são feitos para não iniciar com preposição. Senão,
Meu caro candidato vai começar a ver qualquer função sintática que inicie por preposição como objeto direto preposicionado. Isso não ocorre. Muito específico. Gravem bem os casos para evitar a confusão. Vamos então ver alguns exercícios de objetos. Acompanhem aqui alguns exercícios da matéria vista agora. 4 exercícios. Vejamos o primeiro aí, que diz: acompanhe, por favor, a banca FEPES e observe a frase. O Rio de Janeiro, entre parênteses, onde nasci, evoca uma imagem clássica. Frase retirada de texto. E aí vem as questões. Relacione os itens da coluna 1 com a classificação da coluna 2. Vejamos a coluna 1, por favor. Primeiro, o Rio de Janeiro evoca uma imagem clássica. 2, Rio de Janeiro. 3, uma imagem clássica. 4, evoca. 5, onde nasci, entre parênteses. Coluna 2, oração intercalada, núcleo do predicado verbal, sujeito simples, objeto direto e oração principal. E aí nós temos a seguinte resposta. A oração intercalada, o nome já diz tudo, isolada, é onde nasci. Onde nasci vem isolado do restante da frase. Por isso, onde nasci eu encontro na número 5. Número 5, onde nasci. Na sequência vem núcleo do predicado verbal da oração principal, que é a que não tem onde nasci. E o núcleo é evoca. Número 4, evoca. Verbo evocar. Evoca, predicado verbal. Temos depois sujeito simples, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o sujeito simples. Número 2. Na sequência, objeto direto, matéria que nós vimos agora. Evoca o quê? Uma imagem clássica, objeto direto. E por fim, oração principal, o Rio de Janeiro evoca uma imagem clássica. Ok? É a oração principal, já que a outra, a adjetiva, onde nasci, vem isolada do restante, certo? Por isso ficamos com, no gabarito, ficamos com a alternativa E, a última das alternativas. Temos funções já estudadas por nós, sujeito, predicado, e temos aí o objeto direto, uma imagem clássica. E já pulamos direto para o exercício seguinte, também FEPES. Diz o seguinte o exercício, vejam que interessante, bem diferente dos exercícios mais comuns envolvendo objeto. Assinale a alternativa em que as palavras abaixo, dispostas aleatoriamente, formam corretamente uma oração que segue a sequência. Ficou feio esse segue a sequência aí da FEPES, né? Sujeito mais verbo transitivo direto, e aí nosso amiguinho, mais objeto direto e mais adjunta adverbial, que nós estudamos ainda. Aí temos as palavras. Sabedoria, vida, durante a humano ou busca ser sua. Sabedoria, vida, durante a humano ou busca ser sua. E a alternativa correta, sujeito, o ser humano. O verbo transitivo direto. Busca, quem busca, busca algo. Já achei o sujeito, agora vou para o objeto direto. Busca o quê? Busca a sabedoria. Quando? E aí eu caio no adjunto adverbial. Quando? Durante a sua vida. Durante sua vida. A alternativa é, completou aí a nossa estrutura de frase com verbo transitivo direto e objeto direto. Viram? Mais uma questão. Mais uma questão. Acompanhem comigo. Diz o seguinte. Em relação aos verbos significativos, ou seja, não são os verbos de ligação, verbos significativos, os não de ligação. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que não se coaduna com a classificação. Então, classificação errada. Alternativa A. A respeito de seu passado, o jovem nunca falou a verdade à namorada. É um verbo transitivo direto e indireto. Falou o que a quem? Falou a verdade à namorada. Correta. Não vamos marcar a A, vamos olhar a B.
Diante do juiz, o acusado reconheceu sua culpa. Reconheceu o quê? Objeto direto, sua culpa, transitivo direto. Perfeito. Fatos estranhos sucederam naquela tarde. O professor enfatizou aqui, procure o sujeito em primeiro lugar. Que coisa sucedeu? O que sucedeu? Fatos estranhos, sujeito. E aí o verbo? Sucederam, aconteceram. Só que esse verbo é intransitivo. Fatos estranhos aconteceram e ali não tem um adjunto adverbial de tempo naquela tarde, que na verdade é acessório, poderia retirar. Fatos estranhos aconteceram. Portanto, eu tenho correta, porque ali eu tenho entre parênteses intransitivo. O verbo não pede complemento. Por isso, a alternativa com falha de classificação é a última, é a D de dado. A criança sumiu da escola. A criança sumiu, sujeito a criança e o verbo intransitivo sumiu. Da escola é de onde ela sumiu. Da escola é acessório, é um adjunto adverbial de lugar. E o que nós temos ali? Transitivo indireto. Não é objeto indireto da escola. O verbo é intransitivo. O erro está na alternativa D de dado. D de dado. Agora acompanhem, por favor, aqui ao meu lado. Aqui ao meu lado, não quero ficar à frente do exercício. Nosso próximo exercício. Vamos achar aqui na apostila Café Concursos. Classifique corretamente os termos integrantes destacados. Termos integrantes. Os dois objetos, o agente da passiva e o complemento nominal. Não vimos ainda agente da passiva, não vimos complemento nominal. Fiquemos com os objetos, o direto e o indireto, complementos verbais. Classifique corretamente os termos integrantes destacados. A frase, retirada de texto. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Olha a frase. Mulher que a dois ama, a ambos engana. O que temos aí? O verbo amar e o verbo enganar. O verbo amar e o verbo enganar. Amar, verbo transitivo direto. Mas como ele expressa sentimento, vejam aqui, verbo amar. Eu posso utilizar sim a preposição. A dois ama. Utilizei a preposição. Necessária. Por isso, objeto direto preposicionado. E depois temos engana. Quem engana, engana alguém. Mas eu tenho o termo ambos, que está aí a exigir a preposição a. Objeto direto com preposição. Nos dois casos, os verbos, os dois, amar e enganar, são transitivos diretos. Ainda assim, o uso da preposição perfeito, correto. Por isso, a nossa alternativa, nosso último exercício, a correta é a A de Argentina. Objeto direto preposicionado e objeto direto preposicionado, meus caros alunos do Café Concurso. Continue conosco, na sequência, mais funções integrantes. Vamos fechar o quadro das funções integrantes. Um abraço.